Olá, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos estejam paz e que vocês continuem fazendo as atividades de história, tá bom, galera? Eu sei que a gente está passando por um momento um pouquinho complicado nessa pandemia, mas aí já estamos com muita esperança de logo retornarmos para a sala de aula, tá? Continuando ao nosso conteúdo das aulas passadas, hoje a gente vai trabalhar os povos incas. Trabalhamos a semana passada os povos maias e os povos astecas, não é isso? Na América do Sul, estavam concentrados ali na região eh, Mesoamérica, que a gente trabalhou também, e a região andina. Então, eles estavam localizados na região andina e outros na região Mesoamérica. Hoje a gente vai trabalhar de forma específica as civilizações incas e suas heranças sociais e econômicas. Vamos perceber qual é a herança deixada por esses povos e que está presente no nosso dia a dia e como ele era formado, quais eram as suas principais características e algumas ideias erradas que temos atualmente acerca de determinados povos. Então, vocês vão pegar aí, colocar no livro didático de vocês, capítulo 5, páginas 120 a 122. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, e aqui abaixo segue meu e-mail para tirar quaisquer dúvidas ou questionamentos. Então, pessoal, vamos lá. Império Inca. Aqui é o mapa da América, vocês estão percebendo aqui todo o mapa da América. Essa região aqui é o Brasil, e essa região aqui em destaque é justamente onde os povos incas estavam localizados, tá? Toda vez que falar o Império Inca, civilização Inca, ou se não povos incas, são justamente os povos pré-colombianos. O que é isso necessariamente? São os povos que viveram aqui na América anteriormente à chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo ele vai chegar na América em 1492. Então, pré-colombiano, todas as civilizações que existiram na América anteriormente à chegada, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Ok, pessoal? Cristóvão Colombo, que era espanhol, e vai, quando ele pisa no Novo Mundo, na América especificamente, vai começar ali o processo de colonização. Então, essa parte aqui em destaque é justamente toda a região onde se habitava os incas, os povos incas. Então, vocês podem perceber que devido à expansão, ele era um dos maiores povos, tá? Não era o mais importante, mas era um dos maiores se tratando de habitantes e, sobretudo, de tamanho territorial, chegando ao ponto de ter 12 milhões de indígenas, 12 milhões de habitantes, né? Então, se Sergipe tem aproximadamente 1.300.000 habitantes, veja, então são 12 vezes o estado de Sergipe, né? Então, vamos lá. Primeiro, a civilização Inca desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes, no atual Peru, Bolívia, Chile e Equador. Anteriormente era a região andina, né? Isso, pessoal, que a gente trabalhou, mas depois do processo de colonização, hoje são os países do Peru, Bolívia, Chile e Equador. Em que ano foi fundado? Fundaram no século XVIII a capital do império, a cidade sagrada de Cusco, né? Perdão, século XVIII não, século XIII. Então, a capital do Império Inca era Cusco, foram conquistados e dominados pelos espanhóis no ano de 1532. Então, vocês percebam a seguinte ponto. A principal cidade era tida como capital, então o Império Inca já tinha uma capital. A capital era Cusco. Com a chegada de Cristóvão Colombo, em 1432, e posteriormente, em 1532, ele vai ser colonizado pelos espanhóis. Os incas. Como eram feitas as cidades, né? Vocês vão perceber que aí, até mesmo no livro didático de vocês, os incas eles eram especialistas na construção de cidades. Naquela região litorânea, eles tinham diversas cidades, e essas cidades desenvolviam atividades bem diferentes uma da outra. Enquanto uma focava na agricultura, outra na pecuária, ou se não na pesca, na colheita, e assim sucessivamente. Então, como era feita as cidades? Com enormes blocos de pedra, retirados das pedreiras, picados e martelados e arrastados por rampas de terra ou sobre rolos. O que eu quero que vocês entendam que
Anteriormente, não existiam as máquinas de construção como as de hoje, tá? Como a gente entende sobre máquinas pesadas, enfim. Então, eles se utilizavam dos recursos que eles tinham em mãos, que estava disponível naquela época. Era uma evolução, era uma tecnologia naquele contexto, tá, pessoal? E hoje também se torna tecnologia, levando em consideração a realidade a qual eles estavam inseridos. Então, a pedra era trabalhada e polida. Vejamos, aqui temos a cidade que hoje é Machu Picchu. Machu Picchu está localizado no Peru, se eu não estou enganado. Então, justamente uma das características dos povos incas, aqui é uma herança patrimonial dos povos incas. Essa cidade foi construída pela civilização inca, tá? Anteriormente à chegada de Cristóvão Colombo. E hoje essa edificação ainda existe e é um dos principais pontos turísticos do Peru, tá? Atrai muita gente porque é um legado que se perpassou ao tempo por diversas gerações e está presente nos dias atuais. Então, quando vocês forem lá em Machu Picchu, lembre do professor aqui de história. Mas, olha, o professor de história falou sobre a cidade de Machu Picchu, que tem origem com os povos incas. Tá? Outro ponto importante, no Império Incas havia os chaquis. Vocês colocam lá na página 121 do livro didático de vocês, vocês vão perceber uma imagem semelhante, tá, pessoal? O que eram os chaquis? No Império Inca, os chaquis eram ágeis e habilidosos, corredores que se revezavam de um posto ao outro, na missão de entregar as mensagens oficiais de governo ou objetos. Então, pessoal, na verdade, chaquis eram soldados, eram homens que eram treinados desde a infância para entregar determinadas mensagens e objetos de uma cidade para outra, já que eles não tinham, naquele tempo não tinha telefone, né? Não tinha mensagem, no sentido de mandar WhatsApp, essas coisas, eles aproveitavam justamente o que estava à sua disposição. Então, eles treinavam, existia um grupo de homens, e esse grupo de homens ficou conhecido como chaquis. Eram pessoas que ficavam responsáveis de levar uma mensagem, uma informação, uma notícia para uma outra cidade. Exemplos, vamos pensar que a cidade de Itabaianinha é uma cidade inca. A cidade de Arauá é uma cidade inca. Já que não tem transporte, né? Então Itabaianinha vai treinar um grupo de homens que vai ficar a cargo de levar mensagens importantes para Arauá, que também é uma cidade inca. Arauá, também é uma cidade inca, vai ter um grupo de homens que vai fazer esse processo de revezamento. Então, uma mensagem vai para Arauá e a outra mensagem chega em Itabaianinha. É justamente esse processo de revezamento aí de mensagem. Então, esses personagens, essas figuras, vai ficar conhecida na história dos povos incas como chiques. Chaques, na verdade, né? Se diz chiques a pronúncia, mas escreve chaques. Ok, pessoal? Vocês vão ver isso muito bem na página 121 do livro didático de vocês. Ok, pessoal? Vamos lá. A sociedade. Como a sociedade inca estava estruturada? Os incas governavam de uma maneira sábia, que entre eles não existia nenhum tipo de crime. As terras, as florestas, minas, pastos, casas e todos os tipos de produtos eram controlados e distribuídos de cada um sabia o que lhe pertencia. Ou seja, cada um sabia o que lhe pertencia. Vejamos, né? Lá, nos povos incas, eles produziam diversos tipos de produtos e gêneros alimentícios. Cada um sabia sobre a sua própria propriedade. Cada um cuidava de sua própria propriedade. Porém, o dono daquela propriedade deveria pagar imposto ao rei, sobretudo ao imperador. Ok, pessoal? Existiam punições para os que cometiam crimes na sociedade inca. Por exemplo, se você era dono de uma propriedade A e invadisse a propriedade B, automaticamente você recebia diversas punições e tinha que pagar diversas multas, ok, pessoal? Pelo fato do crime que você cometeu por invadir uma propriedade que não era sua. Então, vejamos, existiam punições para os que cometiam crimes na sociedade.
Professor, pagava com dinheiro em si? Poderia. O dinheiro em si não existia, existia o sistema de troca, né? Então, normalmente, você pagava com algum tipo de plantação, ou se não, com o próprio trabalho, com a própria mão de obra. Pelo fato de você, o dinheiro não circular naquela época, você teria que dar, por exemplo, metade de sua plantação para aquele território que você invadiu, para o dono daquele território. Ou se não, se você não tivesse condições de dar o território em si, você tinha que trabalhar um certo tempo para aquela pessoa gratuita para recompensar aquela terra invadida. Então, era pagamento de impostos, né? Seja pela troca de trabalho, seja pela troca de produção. Então, sempre existiam isso. Aqui, pessoal, é uma representação. Qual a diferença de representação, fotografia e pintura? Aqui é uma representação dos povos incas. Normalmente, representação ela é baseada, pessoal, a partir do seu histórico, a partir do seu espaço, a partir do seu tempo. Normalmente é um desenho, né, que representa, que lança luz sobre um comportamento de vida de um determinado povo. Então, aqui não é uma fotografia, aqui é uma representação que se chama iconografia. Então, veja, né, que os índios que estão em torno, né, cada personalidade dessa representa uma aldeia, representa uma cidade. Se vocês observarem pelo tipo da roupa, pelo traje da roupa, cada cidade possui especificamente o seu modo de ser, o seu modo de pensar, como também o seu modo de se vestir. Então, mas todos eles veneram o imperador. Professor, então significa que eles eram monoteístas? Não, pessoal. Eles eram politeístas. Professor, o que é politeísta? Lembra que eu já expliquei para vocês que acreditavam em vários deuses, adoravam em vários deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus da natureza. Então, para cada elemento da natureza existia um Deus. Dentro da tribo deles, dentro dos povos incas, existia o chamado sacrifício humano. O que é sacrifício humano, professor? Sacrifício humano é justamente quando o imperador, não, quando a comunidade oferece, né, um ser humano em troca de uma determinada ação. Ah, professor, isso aí é algo ruim. Não, vai depender muito do contexto a qual se insere. Ou seja, isso era uma cultura deles, era uma cultura. Então, existia todo um princípio religioso em torno e que deve ser entendido como algo pertencente à identidade deles. Era uma prática cultural que pertencia à história dos povos incas. Então, qual era a sua economia? O imperador inca tinha uma economia de caráter próximo ao do modo de produção asiático, no qual todos os níveis de sociedade pagavam tributos ao imperador. Como eu falei anteriormente, todos os produtores, né, todos os moradores das cidades pagavam tributos ao imperador. Então, eles produziam, mas aquela produção, 30% tinha que ser repassada para o imperador. A família real, nobres, líderes militares e líderes religiosos tinham o controle do Império Inca. Então, vocês percebam, mais uma vez, olha, anteriormente à chegada de Cristóvão Colombo, já existia a hierarquia social. Hoje, a hierarquia social existe. Isso é fato, né? Existe na nossa sociedade, onde uma classe está superior à outra, onde uma classe está acima da outra, né? A classe rica, a classe média e a classe pobre. Então, naquele período, a gente também tinha quem era a classe superior, né, que estava lá em cima, a família real, os nobres, os líderes, os militares, né, os religiosos, né, eram justamente eles que coordenavam, que administravam o império. Eles tinham muito poder, pois organizavam tropas, coletavam os atributos, cabendo-lhe impor a lei, estabelecendo a ordem. Então, além de eles exercerem a função de ser superior à classe trabalhadora, eles também cobravam impostos e, inclusive, instituía as leis. Então, eles não estavam incluídos, né, no pagamento de impostos. Eles não pagavam impostos. Eles não pagavam impostos. Quem pagava era somente a classe trabalhadora, que era justamente os escravizados,
os camponeses, justamente as pessoas que estavam ali no campo, no trabalho. Então, aqueles que pagavam impostos, pagavam tributos, né? Então, esses aqui mantinham as regalias e os privilégios da classe superior, né, que é a classe de cima, que é a classe conhecida atualmente como a elite, né? São dois tempos totalmente diferentes, né? Anteriormente à chegada do Cristóvão Colombo e os dias atuais, mas só que a relação e a herança, nesse caso de forma negativa, ela se estabelece por muitos tempos, inclusive na atualidade. Tá? Aqui, pessoal, é uma das heranças dos povos incas. Nós temos aqui objetos e utensílios do dia a dia, né? Ó, justamente o artesanato. O artesanato é uma das heranças dos povos pré-colombianos, mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui, pessoal, uma construção, né, que justamente representa as estruturas, né, da questão da divindade, representa a relação com a divindade, uma construção que está presente nos dias atuais e que pertence aí aos povos incas e os povos pré-colombianos. Então, eles estabeleciam muita conectividade com o universo, sobretudo com a questão da divindade. Já como eles eram politeístas, existia o Deus do universo, o Deus do céu, o Deus da terra. Então, eles faziam essas construções como uma forma de manter uma conexão para com os seres da divindade, tá, pessoal? E agora, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Eu sei que está ocorrendo, infelizmente, algo muito grave na nossa Amazônia, né, que já vem ocorrendo há muito tempo, na verdade. E eu gostaria de hoje lançar uma reflexão, sobretudo, ao que está a realidade da Amazônia, né, onde a nossa fauna e a nossa flora estão sendo mortos todos os dias. Que a gente pense sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento no dia a dia. Então, eu lanço a seguinte frase, né, que é de José Jackson Cardoso: a fauna e a flora fazem parte do sistema de vida. Preservar e conservar é um dever de todos. Do mais, espero que todos vocês fiquem bem. Até a próxima aula. Faça a atividade que está logo aqui abaixo, tá, galera? Não esqueça e até breve. Valeu!